Eu fui despejado em Paris. Vou explicar aqui pra vocês rapidão tudo o que aconteceu. O último lugar que eu morava lá, eu alugava ele de um brasileiro. Só que eu achei que o brasileiro fosse o proprietário do lugar lá que eu morava. Mas não, esse brasileiro, ele só alugava o prédio inteiro, sabe? E esse prédio embaixo era um restaurante e em cima tinha 4 kitnets que esse brasileiro alugava o prédio inteiro e ele alugava as kitnets, tipo, por fora, entendeu? Aí todo mês eu pagava o aluguel pra esse brasileiro, o brasileiro juntava tudo e pagava o aluguel pra um outro cara. Só que aí, mano, no dia 28, o brasileiro chegou em mim e falou assim, ó, meu contrato de aluguel aqui no prédio vai acabar, então dia 1º eu tenho que sair fora e eu não sei como que vai ficar os inquilinos. Aí, mano, eu já comecei a ficar preocupado. Só que esse brasileiro falou assim, fica de boa, porque no lugar novo que eu vou é a mesma coisa. Tem um restaurante, em cima tem as kitnets, lá tem uma kitnet, eu vou alugar ela pra você. Eu pensei, não, demorou, então pra mim tá de boa, eu vou contigo e tal, e aí eu alugo essa nova kitnet. Moleque, quando foi no dia 29, eu tava voltando do trabalho, aí eu encontrei esse brasileiro, ele tava arrumando as coisas dele lá embaixo no restaurante, e ele falou assim, ó, a kitnet lá que eu ia arrumar pra tu e tal, deu ruim, não vai dar, então você procura um outro lugar pra você morar. E quando ele falou isso, caiu como uma bomba na minha cabeça, porque eu realmente não tinha pra onde ir, eu não sabia o que fazer, sabe? E aí, mano, eu fiquei muito puto com esse brasileiro, só que eu não discuti com ele, eu só guardei minha raiva pra mim mesmo, eu pensei, não, demorou então. E beleza, subi lá pra minha kitnet e comecei a embalar minhas coisas mesmo sem saber pra onde ir. E aí, lá em cima, eram 4 kitnets, aí era a minha, desse brasileiro, aí tinha um casal de português que morava numa terceira kitnet e tinha um outro cara que eu nunca vi ele, porque ele só chegava à noite e ele morava na 4ª kitnet que tinha lá em cima. Eu conversei com o casal de português e tudo mais, aí eles falaram que ia continuar lá, que eles tinham conversado com o dono e eles entraram num acordo e eles iam continuar morando lá. E o outro cara que eu também nunca via também ia continuar morando lá. Aí essa portuguesa me falou pra eu conversar com o dono e tal, porque talvez poderia ter uma chance de dar certo e eu continuar morando lá e só o brasileiro sair fora, sabe? Aí isso me deu um pouco de esperança e eu falei, não, demorou, então quando o dono chegar aqui eu vou conversar com ele e tal. Isso foi no dia 29. No dia 30 o brasileiro tava saindo fora e tal e eu tava terminando de empacotar minhas coisas. No dia 1º, que era o dia que realmente acabava o contrato e tudo mais, o brasileiro vazou, foi embora e eu continuei na kitnet lá com as minhas coisas tudo empacotadas e tal. E aí o dono do prédio inteiro chegou e ele já chegou abrindo a porta. Eu falei, opa, e ele não sabia que eu tava lá. E aí ele pediu desculpa e tal e voltou, fechou a porta e bateu com a porta assim meio que entreaberta e tal. Eu falei, não, pode entrar e tal. Aí esse dono entrou e aí ele conversou comigo, aí eu tentei ver se eu conseguia ficar lá e tal. Expliquei pra ele que eu não tinha pra onde ir e tal, que me pegou muito de última hora e eu não tinha o que fazer, eu não tinha lugar pra ir e tal. E ele me falou que o brasileiro pra quem eu alugava lá e tal, nem sequer tinha avisado pra ele, pro dono, proprietário, que a kit lá tava ocupada, que eu morava lá. E aí o dono falou que não tinha jeito de eu continuar lá e tal, porque o dono ia assumir o restaurante de baixo e na kitnet de cima onde eu morava, ele tinha levado um funcionário e esse funcionário ia morar lá, porque o dono não sabia que eu tava morando lá. E ele falou que não podia fazer nada e tal, e isso era no dia 1º e eu tinha que sair no dia 2, velho. Eu não tinha pra onde ir, eu realmente não tinha pra onde ir. Moleque, do dia 1º pro dia 2 eu não consegui dormir, eu passei a noite inteira acordada, preocupado, pensando como que eu ia resolver isso e tal. E mano, eu tinha que resolver, não tinha outro jeito, eu tinha que resolver. Passei a madrugada inteira entrando em um monte de grupo do Telegram, um monte de grupo do Facebook, um monte de grupo do WhatsApp, grupo de brasileiro em Paris e tal, procurando lugar pra morar. E eu fiquei muito tempo procurando lugar, muito tempo mesmo, vocês não tem noção, velho. Até que eu encontrei um lugar lá, entrei em contato com o bicho, por sorte o mano me respondeu na hora e tal, e aí eu perguntei se podia visitar no dia seguinte, que era no dia 2, ele falou que sim. E beleza, no dia 2 eu acordei cedão, eu fui lá visitar, e era muito longe de onde eu morava, vocês têm noção, eu peguei 2 ônibus, 2 trem e 2 metrô, só pra chegar, só pra ir, pra voltar a mesma coisa. Aí eu fui lá, visitei e tudo mais, e, mano, pra ser sincero, o lugar que eu tava era melhor do que o lugar que eu ia, sabe, mas eu não tinha pra onde ir, eu tinha que resolver então, isso. Então beleza, eu fechei negócio com o cara lá e tal, e eu voltei pra fazer a minha mudança, e mano, eu fiz a minha mudança sozinho, velho, caraca, foi, meu Deus do céu, esse dia foi de longe o pior dia desde que eu cheguei aqui na Europa, mas hoje em dia eu já tô de boa, inclusive eu já tô aqui nesse novo lugar, eu não vou mostrar pra vocês porque tá meio bagunçado e tal, as minhas coisas ainda estão aqui, as coisas da mudança ainda tá aqui, ainda precisa arrumar de um jeitinho e tal, mas mano, aqui é menor, o quarto é menor do que eu morava antes, mas em compensação a cozinha ela é toda equipada, então aqui tem fogão, micro-ondas, forno, air fryer, máquina de lavar, máquina de secar, uma pia grande, um espaço comum assim tal. Aqui no meu quarto tem um frigobar ali na frente e aqui tem a camisa do Fluminense bonita demais e um ar-condicionado que não faz muito sentido aqui na Europa, mas é o que tem. E moleque, pra ser sincero, eu fiquei impressionado como eu resolvi toda a situação em um tempo recorde, porque eu não tinha o que fazer, eu só tinha que resolver mesmo e eu fui lá e resolvi. Se inscreva para mais conteúdos idiotas.